Sabe aquela sensação de que não importa o quanto a gente tente, certas coisas na vida simplesmente se repetem? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender quem é esse piloto invisível que está no comando da maior parte das nossas ações, a nossa mente subconsciente. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Aquela sensação de estar preso, sabe? Seja na procrastinação, em relacionamentos que parecem ter sempre o mesmo roteiro, ou naquela ansiedade que brota do nada. Parece que tem uma força invisível puxando a gente de volta, mesmo quando a gente quer muito ir para frente. E se eu te dissesse que a resposta pode estar nesse número aí? 95%. Parece muito, né? Guarda esse número porque ele vai mudar completamente o jeito que a gente olha para os nossos próprios comportamentos. É isso mesmo. A esmagadora maioria das nossas reações, das nossas escolhas, dos sentimentos, nada disso vem do nosso pensamento lógico, racional. Vem tudo dessa parte mais funda da mente, que funciona como um verdadeiro piloto automático, só executando programas que já estão lá há muito tempo. Ok, então vamos entender isso direito para a gente sacar como a mudança de verdade acontece. Primeiro a gente precisa conhecer essas duas partes da nossa mente e ver como elas operam de jeitos tão, mas tão diferentes. Olha só que interessante essa divisão de tarefas. A mente consciente, que é só 5% da nossa força mental, é a que pensa, que analisa as coisas, que decide, vou fazer isso. Já o subconsciente, os outros 95%, é tipo um arquivo gigantesco que guarda todas as memórias, todas as emoções e todas as crenças que a gente formou na vida, especialmente lá na infância. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Pensa assim, ó. A mente consciente é o capitão do navio que aponta o dedo e diz, eu quero ir para aquela ilha. Só que o subconsciente é toda a tripulação e o motor do navio. É ele que de fato faz o barco andar. E se a programação da tripulação for evitar ilhas a todo custo, não adianta o que o capitão queira. Certo. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como essa programação invisível se transforma em comportamentos bem reais e muitas vezes naqueles que a gente não queria ter. Então, o ponto principal é esse. Padrões subconscientes são respostas automáticas. Não são escolhas conscientes. São como programinhas de computador que rodam sozinhos, baseados em tudo que a gente já viveu, já sentiu e um dia acreditou. Eles estão lá, no piloto automático e pronto. E aqui estão alguns exemplos bem clássicos disso. Vê se algum soa familiar. A autossabotagem, bem quando as coisas começam a dar certo. A procrastinação que surge do nada, sem explicação. Aquela ansiedade que não tem causa aparente. Ou então, repetir sempre o mesmo tipo de dinâmica nos relacionamentos. Nada disso é coincidência, gente. É programação rodando. E essa aqui talvez seja a ideia mais libertadora de todas. Esses padrões não são a identidade de alguém. Eles são como aplicativos que foram instalados no sistema. E a notícia boa é que, assim como um aplicativo, essa programação pode ser desinstalada. Beleza, já entendemos o problema e de onde ele vem. Agora a pergunta é: e aí? Como é que se lida com isso? Vamos dar uma olhada numa abordagem que busca justamente limpar essa programação antiga, para que a gente possa, finalmente, assumir o comando de verdade. Sabe, o que muita gente faz é tentar mudar na base da força de vontade, focando só ali, no comportamento. Mas isso é como tentar segurar uma porta com um vendaval empurrando do outro lado. Exige um esforço gigante, constante, e quase sempre é uma luta perdida. A outra opção é parar de brigar com a porta e ir lá do outro lado ver o que está empurrando. Em vez de ficar lutando com o sintoma, a ideia é ir direto na causa, na raiz do problema. Porque quando a raiz muda, o comportamento muda junto, de um jeito natural, sem esforço. E uma das abordagens que faz exatamente isso é a chamada limpeza do subconsciente. É basicamente um processo terapêutico focado em acessar essa programação lá na raiz para remover aquilo que não serve mais, o que está impedindo a vida de andar para frente. E é super importante deixar algumas coisas claras sobre essa metodologia. Não precisa reviver trauma, não tem aquele sofrimento, aquela catarse. Não é hipnose. O foco é cirúrgico. É só remover o que está causando bloqueio, sem mexer no livre-arbítrio ou na essência de quem a pessoa é. Ok, legal. Mas na prática, como é que esse caminho funciona? Vamos ver a estrutura dessa abordagem de transformação e o que dá para esperar dela. Então, o processo é bem estruturadinho. Ele dura 21 dias, com 4 encontros no total, um por semana. E o método é diferente. O terapeuta, com a permissão da pessoa, entra num estado focado, como uma meditação, e faz esse trabalho de limpeza, muitas vezes sem que a pessoa precise ficar falando ou participando ativamente durante a sessão. E o mais bonito disso tudo é que a meta não é se transformar em outra pessoa. É o contrário.
É um processo de purificação. É sobre tirar os pesos, as crenças, as emoções que foram colocadas nas costas da gente ao longo da vida para que a nossa verdadeira essência possa finalmente aparecer. E os resultados esperados? Bom, a sensação é de que a mente desacelera, o corpo relaxa, a pessoa começa a ter mais clareza, mais foco, sente uma leveza, como se um peso enorme tivesse sido tirado. E a consequência disso tudo é que a vida simplesmente começa a fluir. E para a gente fechar, fica essa reflexão que é bem poderosa. A gente não vive de acordo com o que a gente pensa conscientemente. A gente vive de acordo com a programação que está rodando no nosso subconsciente.